Fala Transformacional, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode começar a atuar como hipnoterapeuta transformacional de maneira profissional, mesmo que você ainda não saiba nada sobre hipnose ou ainda está conhecendo esse mundo da terapia do desenvolvimento humano. Primeiro vamos tirar alguns mitos, entender mais como funciona para se tornar um terapeuta, como funciona para começar essa carreira de terapeuta. Olha, se em algum momento da sua vida você já sentiu, caramba, eu gosto de ajudar pessoas, eu queria poder trabalhar ajudando pessoas, talvez você tenha encontrado o lugar certo, porque você vai encontrar uma maneira de poder ser bem remunerado enquanto você faz a diferença na vida de outras pessoas e ao mesmo tempo aprende muito nesse processo. Essa foi uma profissão que eu me apaixonei, eu comecei, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, eu sou formado em psicologia, mas você não precisa ser formado em psicologia para trabalhar como terapeuta, eu descobri isso inclusive na minha faculdade de psicologia. Na época que eu morava ainda na cidade que eu nasci, que chama São Gotardo, uma cidade bem pequenininha no interior de Minas Gerais, eu sempre tive a vontade de ajudar pessoas, eu fazia projetos sociais no asilo junto com a minha mãe, eu fazia projetos sociais nas escolas desde muito novo. E eu tinha muito esse ímpeto de querer ajudar a transformar a vida das pessoas, só que eu não sabia fazer isso de forma estruturada, era mais de forma empírica, fazendo no dia a dia. E eu sempre tive essa vontade assim de trabalhar na área do desenvolvimento humano. Na época que eu fiz faculdade, eu comecei na faculdade de administração, eu larguei, depois eu comecei em psicologia. Na época, assim, para entender um pouquinho da minha trajetória, eu vim de uma família que inicialmente era muito simples, mas eu vi muito rápido o crescimento dos meus pais. Para ter uma ideia, eu vendia picolé durante a minha infância, eu tinha uma situação assim, onde eu tinha que comprar minhas próprias coisas e de repente eu vi o meu pai sair de uma situação de ser boia fria na fazenda, se tornar produtor rural, com literalmente centenas de pessoas trabalhando ali na produção rural, minha mãe começando a se tornar sócia de uma loja, depois dona da loja, comprou outra loja, eu vi o crescimento dos meus pais, isso de alguma forma me impactou muito para poder entender que eu também poderia crescer. Eu estou compartilhando essa história para que você entenda o contexto, entender como foi o nascimento do Instituto Romani, como foi o nascimento dessa metodologia transformacional, entender os fundamentos que vão te ajudar a poder ajudar outras pessoas como terapeuta, fazendo a diferença na vida das pessoas enquanto você pode ser remunerado por isso. Como eu disse, eu comecei lá na administração, eu larguei a administração depois de 2 anos, meu pai quase que me matou, é como se eu não quisesse saber de nada, eu estava numa situação de muito desafio, até para mim, emocionalmente falando, é como se, cara, parece que nada vai dar certo e as coisas estavam ficando mais desafiadoras, é como se eu estivesse vivendo a vida de alguém. E como eu sempre digo, se você não sabe a vida que você quer viver, alguém acaba escolhendo a sua vida por você. Depois eu comecei a cursar psicologia, mas sinceramente, quando eu estava totalmente perdido, eu acho que eu comecei, não porque eu tinha escolhido psicologia, mas porque eu sabia que eu não queria mais continuar do jeito que estava. E até para você entender, eu entrei na faculdade não porque eu tinha escolhido uma faculdade, mas porque eu não queria trabalhar na roça com meu pai. Vindo dessa confusão inicial ali de, peraí, será que eu vou fazer administração? Será que eu faço psicologia? Será que eu faço faculdade? Mas eu não vou trabalhar na roça com meu pai. Eu comecei a trabalhar na área de administração de construção civil e ainda com a vontade de ajudar pessoas, talvez você se identifique um pouquinho com essa história. Talvez você tenha pensado em algum momento na sua vida de, caramba, eu quero poder trabalhar ajudando pessoas, mas a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e o sonho vai sendo engavetado. Até que um dia você descobre que você ainda pode realizar esse sonho e talvez esse dia seja hoje. Quando eu estava cursando psicologia, eu descobri que você não precisava ser psicólogo ou ter uma formação em psicologia para ser terapeuta ou psicoterapeuta e se profissionalizar nessa área. E foi isso que eu comecei a fazer. Antes mesmo de me formar, desde muito cedo ali, 2011, 2012, eu já estava começando a atender profissionalmente como terapeuta e fazendo intervenções, fazendo apresentações em escolas, começando ali bem informalmente, inicialmente, fazendo o melhor que eu podia para poder ajudar outras pessoas. Eu tinha muito forte dentro de mim esse ímpeto de poder contribuir. Sabe, eu ver o sorriso das pessoas, ser agradecido no final. Talvez você se identifique em algum momento que você estava, eu passei por isso, estava bem perdido, e o que dava sentido, significado, é saber que tinha pessoas me agradecendo, eu estava fazendo a vida de alguém melhor. E esse foi o sentimento que me fez querer abraçar ainda mais forte essa causa, só que eu não conseguia
cobrar pelo meu trabalho inicialmente, eu estava com aquele desafio, nossa, como que eu vou fazer para cobrar pelo trabalho? Eu ainda não sou formado, tinha aqueles mitos. Só que aí começou a cair uma ficha. Peraí, você já percebeu que grandes nomes desse mundo da terapia não necessariamente vêm nem da área da psicologia? Se você perceber, por exemplo, o próprio Tony Robbins, que é considerado um grande cara ali que faz intervenções, não fez formação em psicologia. Você percebe, inclusive, o Richard Bandler, da programação neurolinguística. Você percebe, por exemplo, o Bert Hellinger, das constelações familiares. Você percebe grandes nomes dessas áreas do desenvolvimento humano são terapeutas e não necessariamente são psiquiatras ou psicólogos. E qual que é essa diferença, Romani? Qual que é a diferença entre o psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta? O psiquiatra é uma pessoa que fez uma faculdade de medicina, depois se especializou em psiquiatria, ele é um médico. Ou seja, ele não tem conhecimento necessário para fazer intervenções terapêuticas de forma realmente especializada, a não ser que ele tenha feito cursos separadamente fora da área da medicina. Ele tem conhecimento sobre medicamentos e psicodiagnósticos. Ele pode diagnosticar, por exemplo, uma pessoa com depressão e receitar um medicamento para ela, que é um papel completamente diferente do terapeuta e do psicólogo. O psicólogo, ele faz o papel justamente, muitas vezes, de psicoterapeuta, mas ele não necessariamente pode trabalhar só como psicoterapeuta. Ele pode trabalhar em outras áreas, como psicologia organizacional e assim por diante. Mas ele pode também dar psicodiagnósticos. Enquanto que, no geral, os terapeutas, as terapias, trabalham com a ideia justamente de trabalhar com a história do ser humano, sem pensar em psicodiagnósticos. Ou seja, se você pensa em trabalhar como terapeuta, você não tem que pensar em trabalhar dando rótulo de falar essa pessoa tem depressão, essa tem ansiedade, essa tem fobia social e essa outra daqui, ela tem esquizofrenia e essa outra coisa, ou essa outra transtorno de personalidade X ou Y ou Z. Não. Quem trabalha como terapeuta trabalha justamente no processo quase que de desrotulação. Você vai buscar entender a história do ser humano por trás, ouvir, gostar de conhecer sobre história de pessoas e vai entender a essência daquele ser humano para usar essa essência a próprio favor dele. Onde que isso acontece já de forma natural? Você percebe que muitas vezes as mães fazem papéis terapêuticos, às vezes os padres fazem papéis terapêuticos, os pastores, os professores, às vezes até os filhos fazem papéis terapêuticos com as mães. Um exemplo, às vezes, aquele acolhimento de o menino brigou na escola, a mãe vai lá, acolhe, ajuda, o menino tinha apanhado do coleguinha, alguma coisa do tipo, e aquilo pode gerar um significado diferente de amadurecimento naquela criança e a compreensão, o auxílio da mãe, muitas vezes tem um papel terapêutico até melhor do que se aquela criança tivesse ido num terapeuta profissional. Talvez a mãe foi o melhor terapeuta para aquele momento. Porque o processo terapêutico ele acontece também no estilo de vida das pessoas, no dia a dia. Eu digo que a transformação ela está sempre a um insight de acontecer. Nós estamos sempre a um insight do nosso próximo nível. Essa é a filosofia do movimento transformacional. Pode ser uma frase que eu vou falar, pode ser uma ideia que você vai ter sozinho, pode ser um livro que você vai ler, um amigo que você vai trocar uma ideia, uma viagem que você vai fazer, mas você está sempre a um insight do próximo nível, a transformação pode acontecer. E dentro do processo de terapia, nós buscamos encontrar esse insight, nós buscamos trazer esse insight, nós buscamos através da ressignificação e da clareza. Ressignificação é ajudar a pessoa a olhar para a própria história, organizar a própria história de forma mais efetiva para que ela possa viver o presente usando o máximo de seu potencial. E clareza é entender que ela precisa desenvolver novos recursos, novas habilidades e ter conhecimentos que talvez ela ainda não tenha, coisas que ela precisa começar a fazer que ela ainda não está fazendo para ir para um próximo nível. E dentro do processo terapêutico você trabalha a ressignificação, trabalha a clareza e ajuda a pessoa a ir para o seu próximo nível. Que pode ser ajudar uma pessoa a lidar, por exemplo, talvez com um vício, talvez parar de fumar, talvez lidar com a compulsão alimentar, ajudar no controle de peso, pode ser ajudar no alívio de dores crônicas, no alívio da insônia, ajudar a pessoa a dormir melhor, ajudar a pessoa a ter mais controle sobre os diferentes tipos de ansiedade, ajudar a pessoa a ressignificar traumas. Tem várias as funções que o terapeuta pode contribuir. E o legal é que o terapeuta não é a ideia de eu vou roubar o papel
de outros profissionais, não. O bom terapeuta é justamente aquele que entende, que se precisar você pode indicar para outros profissionais. Exemplo, pode ser que você está fazendo um processo terapêutico para ajudar uma pessoa no controle de peso e você pode indicar um nutricionista, você pode indicar um nutrólogo, você pode indicar outros profissionais para contribuírem dentro desse processo, para que o processo seja ainda melhor. Ou você está fazendo um atendimento com uma pessoa que está vivenciando uma depressão e você não vai medicar aquela pessoa, você pode indicar um psiquiatra, para que, junto com o processo terapêutico, se precisar, ela pode tomar um medicamento. Entender que o seu papel é desenvolver aquela pessoa no ser da pessoa. Você não vai trabalhar em cima de rótulos ou em cima de pensar em qual medicamento. Não, você não vai dar medicamentos como terapeuta. Você vai trabalhar com a história do ser humano. E legalmente, qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta, desde que tenha conhecimento para isso. E o movimento transformacional traz justamente essa proposta. E nesse vídeo eu vou te mostrar os primeiros passos e o passo a passo para você começar como terapeuta. Quem me dera alguém tivesse me dado esses passos dessa forma organizada que eu vou passar para vocês. E aqui eu vou mostrar não só como você pode conseguir o seu primeiro cliente, nós também vamos fazer aqui um teste prático para avaliar se você tem perfil para trabalhar como terapeuta. Agora que você entendeu essas diferenças, e nós vamos fazer um exercício para você já marcar, quem sabe, a sua primeira sessão para ajudar outras pessoas. E Romani, será que eu consigo ajudar outras pessoas? Pensa sobre isso. Talvez alguém já tenha chegado perto de você e falado, nossa, como foi bom essa conversa que eu tive. Parece que me aliviou, você conseguiu me ajudar a organizar as coisas. Então você já tem o suficiente, nem que seja para começar. Alguns pontos que são extremamente importantes de compreender é que você não precisa ser bom para começar, mas você precisa começar para ficar bom. A mentalidade de ficar pronto para começar é a mentalidade de estar esperando a morte chegar para fazer alguma coisa. Uma filosofia do movimento transformacional é erre rápido e aprenda rápido para fazer melhor e ir para um próximo nível e sempre com a intenção de dar o melhor de você. Até porque eu acredito muito nisso. Tem gente que julga os outros demais, pensa, nossa, Romani, será que isso não é perigoso? Gente, se você está buscando trabalhar com ajudar outras pessoas, você está colocando o melhor das suas intenções. Então, se você tem a verdadeira essência, a intenção de fazer o seu melhor, e você vai seguir pelo menos os princípios éticos, que é basicamente o seguinte, você não vai ficar querendo impor o seu modelo de mundo para o seu cliente. Como assim, Romani? Se talvez você tem uma religião e o seu cliente tem outra religião diferente, o terapeuta não tem o papel de doutrinar uma pessoa. Você tem o papel de ajudar a usar as crenças daquela própria pessoa a favor dela no processo. E quando eu digo crenças, não tem a ver com crença religiosa só não, mas crença daquilo que ela acredita sobre si, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o estado de hipnose que ela se encontra, porque nós vivemos em algum estado de hipnose. A questão é qual estado de hipnose o seu cliente está vivendo, qual estado de hipnose você está vivendo, para ir para um novo estado mais adequado que a pessoa deseja viver. Então, se você entende que o seu objetivo é usar a favor da própria pessoa aquilo que ela já acredita, a própria história dela, você já tem bons recursos para se tornar bom terapeuta. Outra coisa, você não precisa ser o especialista em tudo. Você não é aquela pessoa que vai trazer todas as respostas. Você é aquela pessoa que vai conduzir a outra pessoa a usar o potencial que já existe dentro dela. Não é necessariamente que você precisa ser um gênio e saber de tudo. É diferente de um modelo de mentoria ou consultoria. É um processo de despertar no outro a essência, o potencial que já está dentro dele, trazendo reflexões, trazendo questionamentos, trazendo, de certa forma, um potencial que já estava ali, só que você vai colocar para fora. O processo terapêutico ajuda você a fazer um mergulho dentro do ser humano, o ser humano fazer um mergulho dentro de si mesmo e usar esse potencial a favor dentro do processo, fazer mais reconhecimento dos sentimentos, das emoções, do que ele está buscando dizer com o que ele está dizendo. É um processo bem legal de se trabalhar. E entendendo que, então, quem é o especialista nele? No cliente é o próprio cliente. Quem é o especialista na pessoa? Ela é o maior especialista no mundo em si mesma. Você vai ajudá-la a entender melhor sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, a entender melhor sobre a própria história e trabalhar nesse processo. E lógico, tem estratégias, tem metodologias para você poder fazer isso. Nesse vídeo eu vou te dar algumas delas. Mas antes disso, eu vou deixar um teste aqui abaixo na descrição desse vídeo para você fazer, para você se avaliar. De 0 a 10,
qual será a sua nota em relação ao seu desenvolvimento, a sua nota em relação ao seu perfil como terapeuta. Eu quero saber se você tem esse perfil. Por quê? Bons terapeutas têm um perfil de certa forma, ser melhores ouvintes, têm um perfil, de certa forma, de as pessoas olharem ele como bom confidente, de certa forma, de gostar de ajudar pessoas e assim por diante. Se você tem esses pontos em comum, você tem boas chances de se tornar um bom terapeuta desde que você estude e se dedique para isso. Porque não é porque uma pessoa não precisa ter uma formação, por exemplo, em psicologia, psiquiatria, que ela não precisa se dedicar e estudar muito para ser um bom terapeuta. A maior parte dos meus conhecimentos de atendimentos não foi adquirida em nenhum tipo de faculdade. Foi adquirida na prática, fazendo atendimentos, fazendo intervenções e, de fato, gerando transformação na vida das pessoas. Tendo pessoas me agradecendo no final. Foram literalmente milhares de atendimentos realizados nesses últimos 10 anos. E hoje já são alguns milhares de membros, inclusive no Movimento Transformacional, que é uma comunidade de pessoas do bem que acreditam na transformação das pessoas como estilo de vida, um monte de terapeutas ali se ajudando, pessoas que desejam se tornar terapeutas, pessoas que já são terapeutas e desejam ir para um próximo nível. E aqui eu vou mostrar para vocês já uma estratégia prática para você conseguir o seu primeiro cliente. Romani, mas o que eu vou fazer? Calma que eu vou te ensinar também nesse vídeo. Mas primeiro passo para você já começar a conseguir o seu primeiro cliente, a começar a entender as suas qualidades como terapeuta. Você vai mandar uma carta e eu vou deixar essa carta também na descrição desse vídeo. Você vai mandar uma carta para pelo menos 10 pessoas. O desafio é pelo menos 10, mas eu gostaria que você mandasse essa carta para mais de 50 pessoas. E nessa carta, basicamente, é um tipo de relacionamento que você vai criar com aquelas pessoas que vão ser os seus clientes. Como assim, Romani? Basicamente, primeiro você pode testar e entender o seu perfil como terapeuta com pessoas que talvez já tenham um certo tipo de confiança ou que não vão te julgar tanto assim. Você vai mandar uma carta para pelo menos 10 pessoas e a meta real seria para 50 pessoas para que você consiga marcar as suas primeiras sessões como terapeuta. O que vai ter nessa carta? Olha, será que eu já posso mandar a carta? Será que eu não preciso estar pronto primeiro? Lembra desse princípio. Se eu tivesse esperado ficar pronto, talvez eu não teria construído o que eu construí nessa área do desenvolvimento humano. Por exemplo, nós temos milhares de membros no Movimento Transformacional. Antes de me formar, eu já tinha mais clientes do que todos os meus professores juntos. Isso só foi possível porque eu não esperei ficar bom para começar. Eu comecei para ficar bom. Isso é uma filosofia de vida. Erra rápido, aprende rápido e entenda que você vai usar o seu melhor, a sua essência, você vai colocar amor no processo, você vai ouvir com amor, você vai colocar amor e buscar de fato fazer a diferença na vida de outra pessoa, sem julgar, sem ficar criticando ou falando que ele não consegue por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Você vai usar as crenças da própria pessoa a favor dela no processo, usando o seu coração no processo. Eu vou te dar a metodologia para já começar aqui, beleza? Então vamos lá. E outra, essa estratégia não precisa só ser para quem vai trabalhar profissionalmente, não. Se você quiser trocar ideia com pessoas no dia a dia, você vai saber estratégias para poder ajudar essas pessoas de forma muito mais profunda, mesmo em simples conversas, através do que você vai aprender aqui. Mas vamos lá. Primeiro, como que eu vou pôr essas pessoas na minha frente para poder conversar com elas? Simples e prático. Vou te mostrar uma estratégia que eu mesmo realizei lá atrás no começo. O que eu fiz? Eu escrevi uma carta eu fiz para mais de 50 pessoas, mas eu recomendo um mínimo de 10. Por quê? Vamos supor aqui que você fez para 10, para ficar fácil a matemática aqui, mas coloca aí mais, beleza? Você vai mandar essa carta para pelo menos 10 pessoas. O que vai conter nessa carta? A carta não precisa ser via correio, a carta pode ser uma mensagem no WhatsApp, eu estou usando o termo carta, mas pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser uma mensagem no Instagram, pode ser de diversas formas. Você vai mandar uma carta para 10 pessoas pelo menos, vamos supor que você mandou no WhatsApp, e vai colocar, olha, e você vai falar o nome da pessoa, vamos supor que fosse Joana. Olha, Joana, Maria, vou falar Maria, porque Maria é um nome que muita gente deve chamar Maria. Talvez você que está assistindo aí chama Maria. Olha, Maria, eu estou te mandando essa carta porque você é uma pessoa que eu confio. E se for mesmo uma pessoa que você confia. Se não, você coloca alguma coisa que você acreditar sobre a pessoa. É uma pessoa que eu confio e eu estou começando agora a montar o meu currículo para trabalhar como psicoterapeuta, para trabalhar como terapeuta. E eu queria saber sobre qualidades que talvez você veja em mim que possa me ajudar nessa jornada como terapeuta, como psicoterapeuta.
E a pessoa vai listar essas qualidades que ela vê em você e vai te responder se ela quiser responder. Mas se você mandar isso para 50 pessoas que seja, e eu vou deixar um modelo que é basicamente você copiar e colar, adaptando para o que você quiser falar. Você vai basicamente copiar e colar, você manda isso para 50 pessoas, por exemplo, e você tem que analisar esses números. Quantas pessoas responderam você? Porque imagina que você mandou para 10. Vamos supor que das 10, 5 responderam, 5 nem respondeu a mensagem. Literalmente ignorou a mensagem. Mas 5 responderam. É essas que você vai cuidar da atenção. Isso é importante você ter consciência, porque eu recebo muito mais nãos do que sim, continuo recebendo muito mais nãos do que sim. Um exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, eu estou entregando algo de valor aqui para vocês, eu estou falando, por exemplo, eu tenho um movimento transformacional, que é uma comunidade de pessoas que acreditam nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas, tem um monte de terapeutas lá, onde eu entrego todos os meus melhores conteúdos, mas nem todo mundo entra no movimento transformacional, mas ainda assim eu entrego o meu melhor para as pessoas que talvez não vão entrar no movimento transformacional, mas para que elas possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então também é importante ter essa mentalidade. Peraí, eu fiz uma mensagem encaprichada, eu entreguei coisa boa para aqueles 10, alguns dos 10, vamos supor 5, me responderam, me dizendo as minhas qualidades. E se prepare para esse momento. É surpreendente. Talvez você vá se emocionar com o que você vai ver aqui. Muita gente vai te dizer qualidades que podem te impressionar. E você vai agradecer essas pessoas. Depois de agradecer essas pessoas, como presente, como retribuição por elas terem respondido você, você vai oferecer o que eu chamo de sessão transformacional, onde você vai oferecer uma primeira sessão para trocar uma ideia e conversar com aquela pessoa, um primeiro encontro para avaliar o caso daquela pessoa. Então vamos supor que você ofereceu esse primeiro encontro, essa sessão transformacional para 5 pessoas. Se você ofereceu essa sessão transformacional para 5 pessoas, imagine que você já tem que ter isso em mente. Nem todas elas vão querer a sessão. Então vamos supor que das 5, só 2 disseram que aceitam o presente e que vão querer o presente. Vamos supor que 2 quiseram. Aí olha que legal, dessas 2 que quiseram, pode ser que vai aparecer na sessão para fazer a sessão com você, uma delas. Então é importante você ter isso em mente. Aí você vai praticar e treinar a sua primeira sessão, que eu vou te mostrar aqui nessa aula, como você já vai poder sair e fazer esse modelo de conversa. Então, olha que legal, você já vai ter alguém para praticar esse primeiro exercício, a pessoa sai ganhando, você sai ganhando, todo mundo sai feliz. E melhor ainda, olha que estratégia linda. Vamos supor que você mandou isso para 50 pessoas. E você, das 50 pessoas, você conseguiu fazer 5 agendamentos, talvez 10 agendamentos. Talvez você consiga muito mais do que isso. E desses, vamos facilitar a conta aqui, 10 agendamentos, se você conseguir, a partir dessa primeira sessão que você ofereceu, talvez de forma gratuita, se você está começando agora, essa é uma estratégia que pode funcionar principalmente para quem está começando agora, ou mesmo que você ainda já tenha alguns clientes, mas queira criar estratégia para alavancar mais, essa pode ser uma estratégia. Por quê? Se você oferece essa primeira sessão como uma entrevista inicial, ela não é uma sessão onde você vai fazer todo o processo terapêutico, mas é como se fosse uma entrevista para conhecer a pessoa. E eu chamo ela de sessão transformacional, onde você oferece o seu acompanhamento. Então vamos supor que nessa sessão você fala, cara, a gente pode continuar trocando ideia assim, a gente pode continuar trabalhando nesse seu projeto. Talvez que a pessoa queira parar de fumar. A gente pode continuar nesse processo terapêutico para te ajudar a parar de fumar em 6 encontros, pelo preço X, por exemplo, de R$ 1.500. Então você oferece R$ 1.500 pelos 6 encontros. Ou coloque o preço que você se sentir confortável. Talvez seja 2.000, talvez seja 1.000, talvez o preço que você quiser. Então você coloca o preço dentro do acompanhamento. Então agora, além de ter pessoas na sua frente, que eu te mostrei aqui a estratégia, eu deixei o PDF para você baixar com o script passo a passo, você colocou pessoas na sua frente, eu vou te dar um modelo para você poder fazer um primeiro atendimento com boa qualidade e oferecer esse processo de acompanhamento. Que talvez a pessoa queira fazer, por exemplo, 6 encontros e você fecha por R$ 997, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 500 que seja, mas você tem que colocar algum preço para começar ali. E coloca, e se a pessoa quiser o acompanhamento, olha que legal, você sai ganhando, você faz a diferença na vida dela, ela vai te agradecer por isso, porque você vai ajudar ela
a ser melhor. Fica muito mais fácil ela conseguir que seja parar de fumar com a sua ajuda do que sem a sua ajuda. Fica muito mais fácil ajudar ela a lidar com o controle de peso com a sua ajuda do que sem a sua ajuda. E eu vou te mostrar aqui um exemplo prático de como começar esse modelo de conversa inicial de maneira muito poderosa. Eu gosto de explicar esse modelo como o modelo do menino subindo a montanha. E Romani, o que é o modelo do menino subindo a montanha? É simples, prático, poderoso. Primeiro passo, você vai identificar, imagine um menino em uma montanha. Ele tem que subir aquela montanha. E isso como analogia, como uma espécie de metáfora, uma analogia. Você não precisa falar do menino e nem da montanha, mas você tem que entender. Peraí, qual a montanha que o menino quer subir? Ou seja, você vai perguntar para a pessoa o que tem que acontecer naquele processo de acompanhamento para que a pessoa saiba que está valendo a pena. E algumas pessoas podem dizer, Romani, eu quero parar de fumar. Romani, eu quero ter mais controle da minha compulsão alimentar. Romani, eu quero dormir melhor e assim por diante. Cada pessoa pode trazer alguma coisa. Então, você identificou qual a montanha que o menino quer subir. Vamos supor que ele quer subir a montanha de ter mais controle da ansiedade. Aí o que você vai fazer? Agora que você identificou, ele quer ter mais controle em relação à ansiedade dele. Você vai identificar a história dele, o que está acontecendo na vida dele. Você está entendendo quem é esse menino? Você pode começar a conversar com ele, conversar coisas como, me fala um pouquinho, como que é a sua relação com seus pais, geralmente quando que essa ansiedade acontece, me conta um pouquinho da sua história. E aí você começa a identificar quem é o menino que vai subir a montanha. Você já sabe qual a montanha que quer subir, você entende quem é o menino que está subindo a montanha, aí depois você fala, imagina que no meio da montanha tem uma pedra. Qual o desafio? Quais os desafios que estão te impedindo de subir essa montanha? Você vai perguntar para a pessoa e me fala, quais os desafios que estão te impedindo de conseguir lidar com a sua ansiedade? Ele vai falar, cara, isso daqui, aquilo dali, ou você pode até identificar nesse momento da pedra, geralmente onde isso acontece mais, me fala sobre os desafios e assim por diante. Você identificou qual a pedra no caminho? Por que ele não conseguiu fazer isso sozinho até agora? Aí o que você vai fazer? Você vai dar ferramentas para aquele menino, ou seja, metaforicamente falando, você vai perguntar para ele. E me fala um pouquinho, quais os recursos emocionais, quais estratégias podem te ajudar a lidar com essa pedra no caminho? Você pode fazer perguntas como essa. Então, olha, vamos recapitular aqui. Imagina que eu estivesse fazendo com você. Eu poderia te perguntar, o que tem que acontecer aqui hoje para você saber que valeu a pena ter vindo aqui? O que você espera de mim, como seu agente aqui de transformação, como seu terapeuta? E vamos supor que você me responda, eu desejo dormir melhor. Aí eu pergunto para você, me fala um pouquinho da sua história, me conta um pouquinho como começou essa questão da insônia, me conta um pouquinho sobre quem é você, e aí você me conta. Aí de repente eu falo, e me fala sobre qual o desafio que tem ali no meio do caminho, quais os desafios que estão te atrapalhando a dormir, onde geralmente, quando geralmente que você tem mais essa insônia, aí você me fala. Aí eu falo, e olha, quais estratégias você tem que podem te ajudar a lidar melhor com dormir à noite? Quais os recursos emocionais? O que você é bom? Você pode fazer perguntas como essa. Ah, eu sou muito determinado. Ah, então sua determinação pode ajudar? Pode. E usa mais isso para dar recursos para que ele possa transpor a pedra. E aí você vai listar uma ação, um comportamento. Você vai dizer para ele, e olha, o que você pode começar a fazer que vai te ajudar a dar o primeiro passo em direção a ter uma noite melhor de sono ou em direção a ter melhor controle sobre a sua ansiedade. E talvez ele diga, eu posso começar a ler durante a noite, a reduzir o café durante a noite, ou eu posso começar dormir melhor, eu posso, por exemplo, se fosse para ansiedade, ou eu posso começar a mudar a minha alimentação, ou eu posso começar a não assistir notícias na televisão que sejam notícias de desastre. Você tem que entender cada pessoa. Eu posso fazer uma caminhada. Então ele vai dizer para você, porque lembra quem que é o especialista? Ele disse para você um pequeno comportamento, aí você vai para a finalização que você vai fazê-lo imaginar no topo da montanha. Ele vai se visualizar no topo da montanha e você vai... O que é o topo da montanha, metaforicamente falando? Ele conseguindo aquele resultado que ele deseja. Vamos supor, se livrando da ansiedade, vamos supor, dormindo melhor. E aí você vai fazer uma visualização junto com ele. Você pede para ele, puxa o ar, solte o ar. Depois que ele puxou e soltou o ar, você vai fazê-lo imaginar como seria. Imagine agora como seria você dormindo bem a noite inteira. Ou você livre de toda a ansiedade, você está muito mais no controle, um bem-estar tomando conta de você e assim por diante.
você vai fazê-lo imaginar aquela cena. E ao imaginar aquela cena, lembrando, imaginar é diferente de visualizar, nem sempre a pessoa precisa visualizar ou ver a cena. Às vezes ela vai sentir, às vezes ela vai visualizar, às vezes ela vai pensar sobre a cena e assim tem várias possibilidades. Um exemplo disso, muitas vezes você sente medo de algo sem visualizar nada, ou você sente alguma sensação boa mesmo sem visualizar. Então é importante entender que o imaginar não necessariamente significa visualizar, mas você vai trazer sensações ou emoções ou sentimentos ou alguma referência relacionado àquele estado bom, ou seja, o topo da montanha. Ou seja, ele se livrando da ansiedade, ele dormindo melhor ou o objetivo que ele tenha falado para você. E quando você fizer a visualização, você vai colocar tudo aquilo que ele vai estar sentindo, as pessoas que vão ficar felizes dele estar assim, você vai trabalhar isso com ele. Depois que você trabalhou isso com ele, você vai trazer ele, voltar ele para o aqui e agora, que é basicamente pedir para ele abrir os olhos, se sentindo muito bem, muito disposto, e vai ofertar o acompanhamento. Olha o quanto isso é poderoso. Olha, como foi para você a experiência? Você pode perguntar para ele e pergunta para ele, você gostaria que a gente trabalhasse juntos em um programa de acompanhamento para te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade, ou para te ajudar a parar de fumar, ou para te ajudar no controle de peso, ou para te ajudar a dormir melhor? E aí ele pergunta, sim, eu gostaria. E você acredita que com a minha ajuda seria melhor esse processo, seria mais gostoso, ou seria pelo menos, poderia te ajudar nesse processo? Se ele disser sim, e é uma prioridade para você, investir, que seja, por exemplo, no controle da sua ansiedade hoje, ou dormir melhor hoje, ou o que ele tiver trazido para você como objetivo, ele vai dizer sim. Então o que vai acontecer se for uma prioridade para ele? Aí você diz, o acompanhamento para tantos encontros é X. Então o acompanhamento para 6 encontros é R$ 1.500 ou R$ 1.000 ou o preço que você quiser colocar, você oferece isso. E aí a pessoa pode fazer o pagamento, seja via Pix, seja parcelamento via cartão, vou até deixar a maquininha de cartão que eu uso aqui no comentário, se quiser usar ela também, dá para você parcelar no cartão com a maquininha, ou mesmo via link de pagamento. Hoje tem Mercado Pago, tem vários links de pagamento que a pessoa pode fazer o pagamento. Então é uma forma de todo mundo sair ganhando e você já gera transformação na vida de outras pessoas. Mas, vocês viram o conteúdo aqui, algumas pessoas vão guardar aquele tesouro dentro delas, não vão compartilhar, não vão de alguma forma ajudar outras pessoas. E outras pessoas vão colocar esse conteúdo em prática. Outras pessoas vão fazer a carta transformacional que está aqui abaixo, vão ser agradecidas, vão ter as suas qualidades. As pessoas vão falar para elas sobre suas qualidades, vão marcar encontro, vão fazer essa intervenção e algumas até vão fechar o processo de acompanhamento. E a pergunta é, talvez essa pessoa seja você, ou talvez você simplesmente continue deixando a vida passar, deixando de ser agradecido por outras pessoas, porque por algum motivo você criou alguma desculpa para não entrar em ação, enquanto outras pessoas vão estar entrando. Escolhe qual dos dois você vai ser agora. Você vai entrar em ação com o conteúdo que você aprendeu aqui, ou você vai continuar deixando a vida levar? E lembra, inspira conhecimento e inspira prática. Se precisar, volta o vídeo, faz as anotações. Eu vou deixar um PDF aqui abaixo também, para você poder revisar isso tudo e fazer esse exercício com outras pessoas. Mas eu conto com você para levar esse movimento adiante. É extremamente que você inspire conhecimento e inspire prática. Recapitulando, que aqui você aprendeu tanto como colocar os primeiros clientes na sua frente, quanto como fazer os primeiros atendimentos. E se você quiser ter mais estratégias, um arsenal completo e tudo o que você precisa, se você gostou disso daqui e deseja mais, deseja ter todo o arsenal, do básico ao nível de maestria, eu quero convidar você a conhecer o movimento transformacional. E o que é o movimento transformacional, Romani? O movimento transformacional é onde eu coloco todos os meus treinamentos na área do desenvolvimento humano, hipnose transformacional, para você fazer as formações assim do zero ao nível de maestria. Você aprende não só sobre hipnose transformacional, você não só recebe certificações reconhecidas, mundialmente reconhecidas, carteira profissionalizante, mas como você recebe todo o passo a passo que você precisa, seja para usar na sua própria vida, seja para ajudar outras pessoas de forma informal, seja para atuar profissionalmente, mas você recebe um arsenal de cursos completos. E você tem mentorias mensais para poder tirar dúvidas. Toda semana eu coloco aulas ao vivo para poder tirar dúvidas sobre temas que os membros vão escolhendo cada vez mais. Então é um programa incrivelmente transformador. Essas aulas ficam gravadas, então você pode assistir sempre no seu tempo, quando você quiser. Lá dentro já tem literalmente ali, ó,
conteúdo para tudo que você precisar, desde como ajudar pessoas com emagrecimento, com fobias, ajudar pessoas com ansiedade, com ressignificação de traumas, com controle de vícios, com insônia, com dores crônicas, tem estratégia para tudo ali dentro do movimento transformacional. Literalmente para você ir do zero ao nível de maestria, e se você quiser me ajuda para isso, olha a mesma estratégia que eu falei para você usar com a sessão onde você gera transformação, você está ajudando a outra pessoa e no final, se a pessoa quiser, ela pode dar mais um passo para acompanhar com você. E lembre-se disso, seja a pessoa que você gostaria que o seu cliente fosse também. Porque olha que interessante, se nesse momento você decidir investir em você, é porque você acredita no desenvolvimento humano, você acredita que você pode ser melhor, você acredita que de alguma forma, ter outras pessoas te acompanhando vai fazer diferença para o seu desenvolvimento. E se você, por algum motivo, Romani, eu não quero investir em mim, mas você quer que o seu cliente invista em você, isso é no mínimo confuso. Eu não acredito que, assim, dá para você se tornar realmente um bom profissional se você espera que o seu cliente invista em você, mas você mesmo acredita que investir em desenvolvimento humano, por algum motivo, não vale a pena ou dá desculpas para não fazer isso. Então, é importante que da mesma forma que você gostaria que o seu cliente acredite no desenvolvimento humano e acredite na importância de investir nele mesmo, você também acreditar em investir em si mesmo para ser melhor. Eu faço isso de forma constante, de forma recorrente. Para você ter uma ideia, eu invisto centenas de milhares de reais todos os anos no meu desenvolvimento e eu continuo fazendo isso porque eu acredito que aquilo que de alguma forma eu ainda não consigo conquistar é devido àquilo que eu ainda não sei, e eu acredito que eu posso sempre estar em um próximo nível, e dentro do movimento transformacional eu coloco todas as melhores estratégias, tudo que você precisa saber para jogar no próximo nível. Eu pego todos os melhores conteúdos da minha faculdade de psicologia, coloco ali dentro de forma muito estruturada, eu coloco mesclado com a minha pós-graduação em neurociência de forma muito estruturada, eu coloco ali estratégias tanto de análise do comportamento, de psicanálise, de psicologia sistêmica, de psicologia positiva, um arsenal de conceitos e cursos dentro do movimento transformacional onde você tem acesso a tudo para poder assistir no seu tempo, quantas vezes você quiser, enquanto você continuar como membro. E o mais legal é que o movimento transformacional é muito além de um curso, muito além de uma formação, não é simplesmente hipnose, é um estilo de vida, é a hipnose transformacional. É a única instituição do mundo que pode oferecer essa metodologia, é o Instituto Romani. Nós fomos a primeira instituição a se apresentar na Universidade de Harvard, fizemos o maior evento de hipnose do mundo e vai ser um prazer ter você como os nossos parceiros de missão. Hoje já somos alguns milhares de membros do movimento transformacional. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer mais sobre o movimento. Romani, eu gostei dessa ideia do movimento, eu gostaria de ser um parceiro de missão. Quanto que custa para poder fazer parte do movimento transformacional? Olha, o movimento transformacional, ele é uma comunidade, é como se fosse um clube de assinatura. Só que lá, muito mais do que os cursos, que todo mês sai curso novo para os membros do movimento. Lá você se torna um parceiro de missão do Instituto Romani. Todos os meses, como eu disse, tem cursos novos liberados e você faz amigos, tem network, tem mentorias mensais, é um grupo incrível. E sempre com atualizações. Você se torna membro e com carteirinha registrada profissionalizante, inclusive. Depois que você começa a avançar na plataforma, óbvio que aí vai chegando as coisas na sua casa, chega o certificado e a carteirinha profissionalizante na sua casa. Eu vou deixar até aqui para você ver que lindo que eles são aqui na tela. E, Romani, como que eu faço então para ser membro, receber tudo isso, receber e ter todo o arsenal de técnicas, ferramentas, estratégias e continuar nesse próximo nível? Você clica no botão abaixo e faz a sua inscrição agora. E eu só vou deixar esse preço especial enquanto esse vídeo ainda estiver no ar. Quando esse vídeo sair do ar, pode ser qualquer momento, eu provavelmente vou aumentar o preço do movimento transformacional. Por quê? Para você entender, eu já vendi centenas de vezes ou milhares de vezes só o curso de hipnose transformacional por R$ 2.997. Mas o que eu decidi? Eu decidi que eu queria dar acessibilidade para as pessoas. Eu queria ter mais parceiros de missão. Então o que nós fizemos? Ao invés de cobrar R$ 2.997 só pelo hipnose transformacional, nós colocamos todos os treinamentos do Instituto Romani lá dentro. Mas eu queria melhorar isso, porque, por exemplo, só a mensalidade de um curso, seja fisioterapia, seja psicologia, assim, até curso de direito, assim, você vai ver que é R$ 1.500 mais ou menos a mensalidade. E eu poderia cobrar preços como esse pelo que é entregue ali. Só que ao invés de criar preços que eu sei que nem todo mundo teria acesso,
eu criei algo realmente acessível. Você não vai precisar pagar nem R$ 2.997 para receber tudo. Você vai receber todos os nossos treinamentos digitais, todos os nossos treinamentos digitais. Eu vou mostrar aqui, olha a tela, que lindo que é a plataforma do Movimento. Tudo por 12 vezes de R$ 99,70. 12 vezes de R$ 99,70 ou R$ 997 anuidade enquanto você continuar como membro. Assim que você entra, se torna um membro, você já recebe todos os treinamentos se você fizer a sua inscrição agora. E todo mês ainda saem novos treinamentos, você tem encontros mensais ali ao vivo via Zoom, se você quiser estar presente, se não quiser tem as gravações também, tem do básico à maestria em hipnose transformacional, você vai poder se tornar um hipnoterapeuta de forma reconhecida, mundialmente reconhecida, com certificado, com carteirinha profissionalizante e vai ser um prazer ter você como um dos nossos parceiros de missão. E só para você saber, eu sou totalmente transparente, é possível você fazer isso sem um movimento? É possível você fazer isso sem um movimento, mas a jornada vai ser muito mais longa. Acredite, como eu disse, eu gasto centenas de milhares de reais todos os anos trazendo o melhor conteúdo só para colocar ali dentro. Eu estou oferecendo isso por 12 vezes de R$ 99,70. Se você quiser se tornar um parceiro nessa missão, ter acesso a todo o meu arsenal de técnicas e ferramentas. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, que sai menos de um cafezinho por dia ali, menos de R$ 3 por dia, se você dividir isso, qualquer pessoa que realmente colocar como uma prioridade consegue entrar para o movimento. E lembrando que um único cliente que você fechar um processo, caso você queira ser terapeuta, já paga mais do que a anuidade do movimento transformacional para você, só com o primeiro. Se você fizer mais, você já tem várias anuidades, fora o retorno na sua vida emocional, porque lá você aprende a usar para a sua própria vida, você se transforma muito. Fora o retorno de pessoas te agradecendo, porque você vai aprender como ajudar pessoas, talvez o seu filho, talvez nos seus relacionamentos, talvez os seus amigos, você vai poder usar isso como estilo de vida e principalmente na sua própria vida. E como eu disse, ainda se você quiser trabalhar com isso, você paga para fazer a diferença na vida das pessoas, ser agradecido por isso no final. E transformacional, se você se identificou com essa missão de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas, se identificou com essa mensagem, aqui abaixo está o link, faz a sua inscrição, eu te vejo no próximo nível. Assim que você fizer, me manda um direct no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui, me manda um direct que eu pessoalmente vou fazer questão de responder. Se você disser, me tornei membro do movimento, eu fico muito feliz de receber essas mensagens e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Corre lá, faz a sua inscrição, te vejo dentro do movimento transformacional para você receber todas as ferramentas que você precisa, todas as técnicas que você precisa, tudo que você precisa para ir do zero à maestria e com certificados lindos de forma reconhecida e também com a carteirinha profissionalizante. Grande abraço, vamos junto nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Conto com você como parceiro nessa missão. Valeu!